Capítulo 28 de Deuteronômio, durante esse ano de 2020, esta palavra que eu vou trazer aos irmãos, eu já falei ela por 2 vezes, mas ela veio muito forte no meu coração, e eu voltei a imprimir para dar uma estudada e trazer aqui a palavra. Capítulo 28 de Deuteronômio, versículo de número 1 e 2, e depois nós vamos ler o versículo de número 15. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, e o versículo de número 15, se você quiser coloque ali, o tema é a escolha é sua. Diz assim a palavra de Deus: e será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Versículo de número 15 diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Quem diz, fala Deus. Uma das coisas interessantíssimas no caráter de Deus, e eu vou usar uma expressão não chula, mas bem nossa, é que Deus tem um jogo limpo conosco. Deus é um Deus que coloca sempre as cartas sobre a mesa. Você vai ver, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, logo no versículo 3, o Senhor já faz divisão entre luz e trevas, porque Deus diz, haja luz. Deus não quer escuridão. Deus não quer nada obscuro que venha impedir a gente de saber o que está acontecendo e qual caminho nós devemos tomar. Por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 17, a Bíblia vai dizer que Deus, ele é o Pai das luzes e nele não há confusão. Então Deus, ele é um Deus que sempre fala de maneira clara. Se houver alguma coisa complicando, a culpa é do pregador, a culpa é de quem está expondo a mensagem. Mas Deus, ele é muito claro, porque Deus espera que a nossa escolha seja fundamentada no entendimento que tivemos. Agora perceba, há uma guerra muito grande em um campo teológico, na área da salvação, em que eu não tenho pretensão e nem condições teológicas de cessar esta guerra. Mas é que uma linha teológica, ela diz que o homem ele está predestinado para algumas coisas. Já no outro lado, a outra linha teológica diz que o homem tem o livre arbítrio. O problema são os extremos das duas. O extremo da ideia da predestinação e o extremo da ideia do livre arbítrio. Na verdade, nós não estamos completamente em todas as áreas da vida predestinada. Senão, não haveria necessidade de orar por um enfermo pedindo a cura. Deixaríamos a sorte da vida, que se Deus quiser, Deus o cura, e acabou a história. No outro lado, também tem o extremo do poder das escolhas. Faço o que quero, quando quero, do jeito que quero. Então nós temos que nos convergir para o meio. Quem sabe não temos uma predestinação completa, quem sabe não tenhamos um livre-arbítrio, mas temos o arbítrio. Por quê? Porque qualquer decisão que nós vamos tomar, já há uma inclinação e o indicativo de alguém que já tomou tal decisão. Mas seria ignorância eu dizer a vocês que Deus impõe e que não nos dá a oportunidade de escolher. Se você quiser, anote Deuteronômio capítulo 30 e versículo 19. Olha o que diz a Bíblia: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós,
de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o que diz a Bíblia agora após a vírgula, o ponto e vírgula. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Perceba que Deus é tão generoso que Ele coloca diante de nós duas possibilidades, mas Ele nos dá um indicativo de qual é melhor para nós. Deus é tão amoroso que Ele sabe que a nossa inclinação é para o mal, é para a rebeldia, e Ele já explica, Ele diz assim, ó: o céu é testemunha que eu estou colocando diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Escolham, mas eu indico, escolham a vida, a bênção, para que não somente vocês possam viver, mas todos que vêm depois de vocês. Quer ver? Anote Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Vocês vão perceber nesse texto, palavra de Jesus, que o negócio é muito claro. Jesus trabalha na mesma metodologia de Deus. Ele não bagunça, ele explica e ele aplica a palavra em nós. Olha o que diz a Bíblia: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e poucos há que a encontram. Olha a honestidade de Deus. Ele está dizendo: olha, gente, vou explicar para vocês. Vocês estão vendo a porta e vocês não estão vendo depois da porta. Mas eu explico para vocês o que tem depois da porta. Desta porta larga, depois dela tem um caminho tal qual, largo, mas no final tem perdição. Nesta outra porta, ela é bem estreita e por atrás dela, um caminho tal qual ela, estreito, mas no final tem salvação. Vocês estão percebendo que o Senhor vai nos levando para uma bifurcação e vai nos dar a oportunidade de escolher aquilo que nós desejamos. Uma das maiores lições que você tem que aprender da vida é que ninguém pode chorar pela colheita que decidiu colher. E ninguém pode reclamar daquilo que tolera. Na verdade, você estar aqui, eu estar aqui, é resultado das escolhas que nós tomamos até hoje. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 7, versículos 21, 22 e 23, Jesus diz assim, ó: muitos naquele dia me dirão, eu preguei no teu nome, curei os enfermos e eu expulsei demônios. Mas ele dirá, não os conheço. Olha que tremendo, eles fluíram no poder de Deus, mas não conheceram a Deus. Por quê? Aí o Senhor vai dizer assim, ó: apartai-vos de mim. Mas qual é a equipe, a turma que vai receber o apartai-vos de mim? Não são os rebeldes? Então Jesus está dizendo, alguém pode estar autoconvencido, porque está envolvido em uma obra superficial que leva o meu nome, e achar que está me obedecendo, e no final receber a decepção de ouvir, apartai-vos de mim. Eu quero ser obediente, alguém mais quer ser obediente? Jesus, ele está abrindo esse leque para nós. E o que eu li com vocês em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, ele dá a entender quais são os frutos da obediência. E no versículo de número 15, ele diz que a desobediência também tem frutos. Só que no meio ele diz, a escolha é sua. Aqui está a obediência e os frutos da obediência. Aqui está a desobediência e os frutos da desobediência. E no meio? No meio está você.
no meio estou eu. E Deus está esperando qual será a nossa decisão. E eu creio que Deus vai nos ajudar a obedecer. Agora perceba, anote assim aí no seu estudo, o preço da rebeldia. Porque em Deuteronômio 28, você vai encontrar pelo menos 3 consequências da escolha rebelde. E você não precisa colher isso aqui. Ele só está dizendo que os rebeldes vão colher, mas não é para nós. Eu creio que Deus vai nos dar graça e nós vamos obedecer. Leia comigo o versículo 28 de Deuteronômio 28. Olha o que diz aí. Deuteronômio 28, 28 diz: o Senhor te ferirá. Vai ferir quem? O rebelde. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito ou pasmo do coração. Olha o que o texto está dizendo. É o Senhor que vai ferir, mas é consequência da rebeldia. Quais são as consequências ou o preço? Primeiro, loucura. É o que o texto diz aqui. O Senhor te ferirá com loucura. Agora, o que é loucura? Geralmente os rebeldes manifestam esta atitude, que pessoas em perfeito juízo acham loucura. É normal você encontrar alguém que pelo preço da rebeldia está fazendo coisas que em são juízo você não faria. Você já teve essa experiência de olhar para alguém e ver que esse alguém vai dar com a cara na parede, vai se frustrar e você diz, mas é uma loucura o que está fazendo. É o preço da rebeldia. E não adianta, todo homem rebelde e mulher rebelde é selada pela marca da obstinação, e ainda que muitos gritem é loucura, para eles loucura é a advertência que nós estamos dando. Mas é o Senhor que permitiu vir a loucura sobre eles. Anote aí, Daniel capítulo 4, versículo 33. Olha o que diz esse texto. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do carvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as da aves. Lembra esse texto? Em que Nabucodonosor desonra a Deus, e ele anda sobre a Babilônia. Lembra do dia? Ele diz assim, esta é a Babilônia, que eu edifiquei para minha glória. E então Deus determinou do céu, que agora ele teria um comportamento como um animal, comeria pasto, suas unhas cresceriam. E ó o que me chama a atenção no versículo 33. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu. Por que o corpo dele foi molhado pelo orvalho do céu? Porque ele saiu de debaixo da cobertura que protegia sua cabeça. É exatamente isto que o rebelde faz. O que ele faz? Ele anula a cobertura que está sobre ele ou sobre ela, e ele quer viver independentemente. E o orvalho do céu, que nesse contexto não é coisa boa, é coisa ruim, cai sobre ele, porque os que são obedientes, eles sempre se mantêm debaixo do telhado. Está pegando a palavra que o pastor está dizendo? Eu vou repetir o que eu tenho dito costumeiramente aqui, e que fique de marca no seu coração, que uma casa pode ser extremamente bonita, mas se ela não tem telhado, ela é incompleta. E Nabucodonosor sai e põe o corpo para aquela situação de animal no campo. E escute o que eu vou dizer. O maior espírito de rebeldia infiltrado no Brasil está atacando diretamente a cobertura espiritual. Ninguém pode anular o que está acontecendo. Existem líderes se corrompendo,
Existem. Existem pastores com enriquecimento ilícito? Existe. Existem líderes que não respeitam a família? Existem. Existem líderes que trocam de família? Existem. É uma verdade. Mas estes erros não anulam o sistema que Deus estabeleceu. E qual é o sistema que Deus estabeleceu? Efésios 4, versículo 11 e 12. E Deus constituiu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que é isto? É cobertura. E o versículo 12, por que ele faz isso? Porque ele quer ver o aperfeiçoamento da igreja. Quem dá glória a Deus por isso? Mas os loucos fazem o quê? Sai. Não seja louco. Se alguém diz, e aí louco? Louco não. Não sou louco não, eu sou sábio. E a Bíblia diz em Provérbios que o caminho do sábio é para cima a fim de evitar o inferno que é para baixo. Nós vamos para cima, quem dá glória a Deus. Já viu aquele ditado? Nós vamos para cima. Então cuidado. A rebeldia, ela traz loucura. Quantos aqui, com humildade, poderiam dizer que conhecem pessoas que estão fazendo loucuras em nome de sua rebeldia? É pagamento da rebeldia. Em segundo lugar, o versículo 28 diz que a segunda consequência ou preço da rebeldia é a cegueira. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira. É impressionante como a rebeldia produz cegueira. A pessoa é tomada de um sentimento impuro, de indignação, e começa a agir de maneira inexplicável. Cegueira. Eu conheço pessoas que em nome de Deus, em nome de Deus, mas fundamentada em uma frustração, constrói uma bandeira de defesa da igreja, mas que Deus não os constituiu como defensor da igreja. E eles estão indo por um lugar de cegueira. E isso aconteceu com Datã, com Coré e Abirão. Qual foi o argumento de Datã, Coré e Abirão contra Moisés? 2. Primeiro, Moisés acha que Deus fala só com ele. Deus fala comigo também, dizia um deles. O mesmo pecado que Miriam, que era irmã, cometeu. Deus não fala só contigo, Deus fala conosco também. Qual é a lição? Que por mais que você ouça Deus cara a cara, o que Deus te falar não anula o sistema que ele estabeleceu. Há uma autoridade. Agora, qual é o segundo argumento que eles fizeram? Eles diziam, Datã, Coré e Abirão diziam assim, nós vamos libertar vocês das mãos de Moisés. Moisés está se assenhorando de vocês. Parecia, Amarildo, na ponta do iceberg, tudo era certo, mas a motivação era errada. E a Bíblia diz que a terra se abriu e tragou todos eles, inclusive quem estava perto da tenda deles. Por quê? Porque é uma cegueira. Então diga para o Senhor, como o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, que ele orava para que os olhos do entendimento dos colossenses se abriam. Eu quero que os meus olhos se abram. A Bíblia diz em Apocalipse, eu te motivo que compres de mim colírio e unja os teus olhos para que tu vejas. Você não está vendo alguém se machucando? E você está vendo, mas por que está se machucando? Porque Deus mesmo permitiu a cegueira. Quem lembra do texto de Ló? Lembra de Ló vivendo na região de Sodoma e Gomorra? Quem lembra? Em que os anjos chegaram lá e ele recebe na casa dele, lembra disso? E aí os homens da cidade queriam tocar nos corpos, né? Tocar nos homens de Deus, e aí eles entraram para dentro da casa de Ló, e quando aqueles pecaminosos pensarem em arrombar a porta, o ser angelical estendeu a mão, e a Bíblia diz que eles foram feridos com cegueira. E esse pecado sexual que eles queriam cometer com os seres angelicais, Paulo descreve em Romanos capítulo 1, quando ele diz que o homem se inflamou mutuamente com o homem, cometendo torpeza, que é o pecado sexual do gênero. E ele diz assim, e Deus os entregou às suas próprias paixões. Olhe para mim, o pior castigo que Deus pode dar ou disciplina não é tirar nós da ceia.
O pior castigo que Deus pode dar para nós não é quebrar a patinha da ovelha para ela não fugir. O pior castigo que Deus pode dar para alguém é entregar esse alguém para os seus próprios desejos. O pior castigo que Deus pode dar para ti é entregar você nas tuas próprias mãos, que você não sabe o que é bom para você. Porque quando eu estou obstinado pela rebeldia, eu fico cego. E eu estou levando para dentro de casa um ortigueiro, pensando que é uma flor boa para se cheirar. Então é importante saber que a escolha é nossa. Deus joga aberto. Ele está dizendo, vou explicar para vocês. A rebeldia vai trazer loucura, cegueira. E em terceiro lugar, está no versículo 28 também. Ele diz aí, loucura, cegueira e perturbação de espírito, ou pasmo do coração. Creia, todo rebelde é perturbado. Pode crer nisso aí. Todo rebelde é perturbado. Faço uma pergunta para vocês aqui. A Bíblia diz que o que é o árbitro entre nós e a vontade de Deus? É a paz. A paz é o árbitro entre nós e a vontade de Deus. Mas só pode ter paz quem está na obediência. Quem não está na obediência não tem tranquilidade, não tem paz, porque ele é perturbado. Então, esta loucura e esta cegueira agora produz esta perturbação de espírito. Anote 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, diz assim. 1 Samuel 16, 14 diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Pessoas rebeldes se perturbam por qualquer coisa, pois sabem que Deus não vai pleitear a causa delas. Quer ver? O mundo desabando, você convicto que está na direção de Deus, você está em paz, porque o Senhor disse, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. A melhor sensação que tem é você estar no meio do vento, da tempestade, e você consegue dobrar os joelhos e orar, dizer, Deus, o Senhor sabe que eu estou no centro da sua vontade. Esta oração é poderosa demais. Será que você consegue orar assim? Não é estar como corpo físico num lugar geográfico, é uma posição de espírito, é a inclinação do coração, porque você pode estar no lugar que Deus quer, mas não como Deus quer. Então você tem que dizer, Deus, eu quero estar no centro da sua vontade. Anote aí se você quiser. Anote assim, a obediência deve ser imediata, absoluta e com alegria. A obediência deve ser imediata, absoluta e com alegria. Se deixar para depois, não vai obedecer. E obediência pela metade é o quê? Desobediência. Não existe meio grávida e nem meio impedimento no futebol. Ou está grávida ou está impedido, não é verdade? Mais ou menos assim. E não existe eu obedeci pela metade. Eu lembro do meu líder, lá no Desafio Jovem de Três Coroas, e ele disse assim para mim, Marcianinho, vai lá na roça e traz um limão para mim, porque nós vamos fazer um chazinho aqui para o irmão que está gripado. E eu, cheio de boas intenções, é só a lição, não quer dizer que a gente não precisa fazer mais do que nos peçam, mas entenda a lição para esse momento. E eu fui lá, e eu peguei assim, não sei, uns 4 ou 5, né? E eu trouxe. E aí, o rapaz olha para mim, o meu líder, assim, o que eu mandei te fazer? Não, o senhor mandou buscar lá, o quê? Não, limão, uns. Não, eu mandei você buscar um limão. Não, mas é que tem mais gente que vai ficar gripado. Não, eu te mandei buscar um limão. Obediência. Nós fomos ensinados a ser tão obedientes que quando nós íamos buscar
Veja bem, nós íamos buscar doações com a nossa Fiorino, lá em Gramado, porque os restaurantes doavam umas coisas deliciosas lá para nós trazermos para o Desafio Jovem. E nós íamos buscar, nós não éramos autorizados a comer nada, nem um pedacinho de bolo, nada. Eu lembro que um dia eu jejum, e não importava se às 4 às 5 horas da tarde, a hora de entregar o jejum, se você foi selecionado para viajar e você voltar às 10 da noite, e às 10 da noite que tu vai entregar o jejum, porque não está autorizado a comer. E nós fomos, e a Fiorino numa subida, passo lá, e quando passo lembro, ela simplesmente morreu. E eu de jejum, e a cabinezinha atrás tinha um cheiro poderoso. E o que eu fiz? Eu descobri que para não cair na tentação é melhor dormir. E aquela chuva caiu e eu, dormi, ronquei. E o companheiro do lado, só Deus sabe, né? Só que no outro dia eu fui chamado. E o meu líder disse assim: confessa, você tocou nos bolos? Eu digo: que bolo? Não, porque vocês pararam assim. É verdade, a gente parou, mas eu não toquei, eu estava em jejum até as 9 da noite, e entreguei o jejum aqui. Ah, bom, eu já sabia que você não tinha tocado, é só para tirar a prova, porque o outro tocou e está entrando na disciplina hoje. Aí a pergunta é essa: mas por quê? E aí vem o ensino atrás da obediência. Eles diziam: se você não resistir um bolinho, você não vai resistir à esquina, a droga, a cachaça, a cerveja, sei lá. É o princípio da proteção na obediência. É por isso que existem coisas, escute o que o pastor vai dizer, que são questionáveis no que diz respeito a costume, mas não são questionáveis no que diz respeito à obediência. Por exemplo, aqui nós não proibimos as irmãs de pintar o cabelo. Está todo mundo pintado o cabelo, misericórdia, parece umas araras aqui, né? Tudo pintado o cabelo. Mas existem coisas que nós proibimos, e não é porque a Bíblia proíbe, é porque a gente entende que nessa instituição se pensa diferente. Aí você diz: mas a Bíblia não proíbe. Mas a mesma Bíblia que é subjetiva nesse assunto, ela é clara no assunto da obediência. Se você entra na casa, você obedece às regras da casa. Dizia um lutador: meu ringue, minhas regras, dizia ele. Então nós temos que ser obedientes, porque senão fica louco, cego e perturbado no espírito. Quantos querem obedecer? Ficou tenso agora, né? Mas vamos lá. Agora eu vou falar para mim e para você. Coloque aí, se você quiser, resultados da obediência. Eu quis terminar o nosso encontro de ensino deste ano com esta palavra: resultados da obediência. Se a desobediência tem consequências, a obediência tem fruto, gente. E Deus está com uma vontade tremenda de nos abençoar. Vocês já perceberam qual é o versículo que mais eu uso? Inclusive ontem na reunião de obreiros eu citei ele no finalzinho. Paulo escreveu a Timóteo que ninguém é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, pode haver boa intenção, mas tem que se respeitar as regras. Pode ser o melhor jogador de futebol, ele pode ser considerado por todo mundo, mas ele tem que entender que quando ele entra no campo, existem regras estabelecidas e ele vai ter que obedecer. Eu já vi entrar alguém e eles mandar tirar, não sei se deve ser alguma regra, uma correntinha, tire aí. Eu já vi alguém usar algo muito, e aí mandar tirar, é uma regra. Mas eu não jogo com as mãos, nem com o pescoço, é com os pés. É regra, não importa o quão bom você seja nisto. A sua habilidade só vai ser considerada se você estiver dentro da regra. E o Senhor está dizendo assim: estas bênçãos vão acompanhar os obedientes. Te prepara. Tu vai estar caminhando na rua e vai achar que é o pastor que está te perseguindo. Vai começar a olhar de um lado para o outro. Não tem nada de errado. É que a bênção está atrás de você. E se eu fosse tu, deixava ela te pegar. Oh, glória a Deus. E se ela vir pertinho de mim, eu dou um susto nela. E eu pego e a bênção é minha e ninguém pega, glória a Deus por isso. E ele diz: estas bênçãos vão acompanhar os obedientes. Versículo de número 12 do capítulo 28. Olha o versículo de número 12, eu vou ler para vocês, e aí eu já digo qual é a primeira bênção. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro,
para dar a chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra de tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Deus está dizendo que se você for obediente, haverá provisão para a sua casa. Eu creio nisso, irmão. Quem crê? Ah, pastor, isso aqui é lá do Antigo Testamento. Irmão, todo o Novo Testamento está recheado de milagres de provisão. Leia Filipenses e você vai ver um homem chamado Epafrodito levando a oferta da igreja que era pobre lá para Paulo. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele elogia aquela igreja e ele diz no capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios que eles da profunda pobreza abundaram em generosidade e riqueza. Isso é provisão. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu sei que os dias são difíceis. Eu conversei com alguns irmãos esta semana e o coração fica apertado diante do desconhecido. Mas não é desconhecido de um total. O Senhor já deu para nós o segredo da colheita do amanhã. Se tu me obedece hoje, eu te respaldo amanhã. Ô glória! É por isso que o Billy Graham, ele disse uma frase interessantíssima, o Dr. Billy Graham, ele disse assim: eu não tenho medo, porque eu já li a última página da Bíblia e eu sei quem vai vencer esta guerra. Somos nós, quem crê. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E Deus está dizendo assim: para os obedientes, eu vou abrir o meu bom tesouro. E ele diz aqui: e eu vou dar a chuva no tempo certo. E eu não vou dar a chuva para abençoar os outros, eu vou abençoar as obras das tuas mãos. Eu creio, pelo menos eu vi, não só no que diz respeito à vida da igreja, mas na vida particular, eu vi o nosso Deus prover bênçãos para minha casa. Eu e minha família vamos dizer que Deus já proveu bênção. Sabe o que é prover? É aquilo fora da sua matemática, fora da sua programação, algo inesperado, daqui a um pouco aconteceu. Sabe o que é? Fruto da obediência. Se tu deres ouvidos à minha voz e diligentemente cumprir os meus estatutos, eu abrirei os céus e te darei o meu bom tesouro. Você está pegando? Irmão, olha o que o pastor vai dizer. Eu estou terminando de ler um livro e eu não quero tocar no assunto do livro, para alguém não achar que tem conotações maliciosas de indução, mas o título do livro é Dízimos e Ofertas, são para os tempos de hoje? E o autor é muito coerente, ele explica, e aí ele vai declarando que nós não devemos fazer porque sentimos, nós devemos fazer porque é um princípio que Deus estabeleceu. E ele cita um teólogo que afirma que salvação na Bíblia, você vai ter ali de 500 a 600 referências, e sobre bens materiais, provisão, Deus abrindo porta, você vai ter mais de 2.400 referências na Bíblia. Por quê? Porque Deus sabe que nós viveremos um tempo, temporário, mas viveremos aqui, e aqui Deus quer ser glorificado por meio da provisão que Ele vai mandar na nossa vida. E eu quero dizer para vocês que prosperidade não é só ter dinheiro, prosperidade é ter o que é necessário, mas ver Deus agindo todos os dias nas áreas que nós precisamos. Eu vou levantar minha mão para profetizar para mim e para você. Creia, obedeça, porque Deus tem surpresas para você. Ô glória! O que diz a Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10? Honra o Senhor com as primícias das tuas fazendas, e os teus celeiros Qual é o erro que nós aplicamos nesse versículo? Nós achamos que o propósito é o celeiro se encher. Não, isso é só consequência. O propósito é honra o Senhor. Honra o Senhor, obedeça ao Senhor. Não ache que o propósito é dê isso para receber aquilo. Não, a atenção do versículo não está no celeiro se encher. Isso é consequência. Deus está dizendo, propósito é me honrem. E consequência da honra, eu vou prover para vocês. Glória a Deus. Segunda bênção, porque eu não posso ir longe. Segunda bênção,
Anote aí o versículo de número 7. Recapitulando, a primeira bênção está no versículo 12 e é provisão. Quer uma referência? Anote 1 Reis capítulo 17. Todo mundo conhece a história de Elias quando está lá em Sarepta ou até no ribeiro do Querite. Agora a segunda bênção é proteção, e está no versículo 7 do capítulo 28. Olha o que diz a Bíblia: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. Deus está dizendo: os obedientes, eles vão ser protegidos. Creia, creia. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele te livrará do laço do passarinheiro, ele te livrará da peste perniciosa, ele te livrará da flecha que voa ao meio-dia, ele te livrará da escuridão da mortandade. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não vais ser atingido. Deus protegendo. Jeremias 1,19 diz o quê? E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou Deus que estou contigo para te livrar. Obediência. Quanta gente maquina o mal contra nós, e quem peleja por nós é Deus. Nós não estamos nas reuniões secretas dessa cidade, nós não sabemos os que entre aspas, os poderosos pensam sobre nós, mas eu sei que mesmo quando eles não convidam Deus para entrar na reunião, Deus não pede licença, Ele entra lá naquela reunião, e Ele peleja por mim e por você, quem recebe esta palavra. Reúne lá na empresa e diz: uau, acho que não, não precisamos mais dele. Aí eles não convidaram, mas Deus, que é dono de tudo, entra onde quer, entra lá e coloca o teu nome naquela lista e ninguém tira, você vai permanecer. Deus está pelejando por você, mas tem que estar na obediência. Tem que estar na obediência. Gente, Deus está dizendo claramente para nós: eu estou deixando na mão de vocês, mas se vocês obedecerem, eu vou cuidar de vocês. Zacarias capítulo 2, versículo 5 diz que Deus é muralha de fogo ao redor daqueles que o temem. O versículo 8 diz: e vocês são a menina dos meus olhos, e quem tocar em vocês, toca em mim. O Salmo 124, 2 e 3 diz assim, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Quanta gente já olhou para você e disse: se eu pudesse, eu matava agora. Se tu pudesse, mas tu não pode, porque eu estou cuidando dele. Oh glória! Senhor, olha o Jó. Aí Deus diz: vai. Lembra do Jó? Quem lembra da história de Jó? Ele te serve porque está cercado de bens. Aí Deus diz: vai. A expressão vai é permissão, mas é permissão com limitação. Martinho Lutero diz que o diabo é como um cachorro, mas que a corrente está na mão de Deus. É Deus que diz pega, mas é Deus que diz fica quietinho, bota o rabinho no meio das pernas e vai para dentro da casinha, porque sou eu que mando. Oh glória! É Deus que protege a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você quer coisa melhor que isso? Hein? Eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? A proteção de Deus é melhor que colete à prova de bala. É verdade, gente. A proteção de Deus é melhor do que muralha. A proteção de Deus cuida de nós nos últimos detalhes, nos pequenos detalhes. Anote aí agora o versículo 13. Para nós irmos concluindo o estudo. Versículo 13 do capítulo 28, é claro. Olha o que diz o versículo de número 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará por cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Então a bênção da obediência é provisão, é
proteção, mas em terceiro lugar é exaltação. Eu queria dizer para vocês, Deus tem um lugarzinho especial para você. Deus tem prazer de exaltar os seus servos. A Bíblia diz que Deus, ele não acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, mas para colocar no velador, para que todo mundo veja. Diga glória a Deus por isso. Tire da sua cabeça a falsa humildade que alguns por aí têm. Não, convém que ele cresça, ele vai aparecer em você. Ele vai colocar você naquele lugar. E por meio da sua vida, ele vai ser glorificado. Quem diz amém por isso? Deus tem, ainda que alguém não creia, nós temos sofrimento, claro que temos, tem luta, tem, crente passa por enfermidades muitas vezes, só se Deus permitir, mas passa, mas também não posso negar, que Deus tem um lugarzinho especial para cada um que obedece a Ele. Eita glória! Eu creio que o ano 2021 vai ser um ano de mudanças. Vocês já prestaram atenção, gente? Às vezes a gente vive assim uma vida de um dia atrás do outro. Vocês já prestaram atenção que nós estamos fechando uma década. Estamos fechando uma década. Eu quero que você pare e pense. Há 10 anos atrás eu tinha 26. Há 10 anos atrás, tinha gente chupando bico ainda aqui. Há 10 anos atrás, onde é que você estava? De 10 anos para cá, quantas coisas mudaram na sua vida? 10 anos atrás, 2010, eu estava iniciando a escola missionária. Primeiro ano da escola missionária, né? Olha, em 2010... primeira edição da escola missionária. Olha quanto já se passou. Vocês já prestaram atenção, no Uruguai de 5 em 5 anos muda o governo. Aqui de 4 em 4 anos muda o governo. Então, sempre há um ciclo sendo mudado. E eu tenho a impressão que cada vez que um ciclo se fecha para se abrir para outro, Deus está abrindo uma porta para exaltar os seus filhos na terra. Sempre, tu tem que ficar atento nos tempos. A Bíblia diz em Crônicas que havia uma tribo chamada tribo de Issacar, que a habilidade deles era discernir os tempos. Você tem que entender que a próxima década do mundo, se prepare, vai ser décadas de conflitos internacionais, vai ser década de guerra entre governos, mas vai ser a década que Deus mais vai exaltar os obedientes. Pode crer nisso, pode crer. Está cheia de ideias nas regiões celestiais, e Deus está dizendo, eu quero ver quem está em obediência para eu enviar na cabeça deles essas ideias. Deus quer dar estratégias, Deus quer dar criatividades, mas para isso tem que estar em obediência. Durante muito tempo fomos tomados de uma falsa humildade, que na verdade era uma covardia disfarçada. Anote aí Mateus capítulo 5, versículo 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Deus quer te exaltar. Eu não tenho dúvida nenhuma que se eu estiver em obediência, isso não vai anular as lutas e as dificuldades, mas eu vou ser exaltado por Deus em alguma área. E você vai ser exaltado por Deus, a sua casa vai ser exaltada por Deus. Ele disse, o Senhor te exaltará, ó glória, e te colocará como cabeça e não como cauda. Tu não vai estar te arrastando, você vai estar nas alturas. As pessoas vão pedir para você o conselho do que deve ser feito no dia de amanhã. É para você, para aqueles que têm a mente iluminada pelo Senhor. Agora, eu termino a palavra dizendo, a escolha é sua. Se coloque em pé comigo agora. A escolha é sua. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a Assembleia de Deus. Tem nada a ver com o pastor aqui da igreja. Tem a ver com você e Deus. E eu repito aqui, até para te ajudar a escolher. As consequências da rebeldia, loucura, cegueira e perturbação de espírito. As bênçãos da obediência, provisão, proteção
e exaltação. Está tão claro o que é melhor escolher. Escute o que o pastor vai dizer. Está tão claro o que é melhor escolher. Mesmo assim, nós somos obstinados, tentados a ser rebeldes contra o Senhor. Nós somos obstinados, tentados a, numa obediência disfarçada, fazer algo em nome do bom, mas esquecendo que para Deus é melhor a obediência do que o sacrifício. Mas eu não estou fazendo nada de errado. Aprenda, não basta fazer o que parece certo, é necessário fazer o que é certo. E o que é certo é obedecer. E quem obedecer, Deus vai exaltar. Olha o que diz a Bíblia em Filipenses 2, versículos 5 ao 11. Olha o que diz a Bíblia. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo, humilhando-se e aniquilando-se a si mesmo, sendo obediente, a obediência até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, e todo joelho dobrará, e toda boca confessará, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai.